ficando louca e ela tá se embriagando. O bagulho tá doido, a novinha vem sarrando. Ela balançando, Toma, cara, e toma, 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 toma, cara, e toma. Deixa ela à vontade, deixa ela sentar, 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 deixa ela à vontade, deixa ela sentar. Toma, cara, e toma, toma, cara, e toma, toma, cara, e toma, 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 Sabe por que passo finjo que não te vejo? Porque a tua cara hoje não é desejo. Tu evapora com a minha alteração. Não pode, nós estamos vendo uma época de muito perigo aqui, país. Japonês não, japonês não, japonês não, 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 japonês não. Você pode entrar, você pode entrar. Algumas restrições. Não, não. Você pode entrar, as duas não. É porque elas ainda estão lá nos anos 70. Hippie aqui não entra, hippie não entra. Hippie não, não, não. Hippie fuma maconha, vai trazer problema aqui. Muçulmano também não entra. Alá fora, alá fora. Não pode. Nós não queremos constranger o senhor. Por favor, pode entrar. Você está calçado de maneira inadequada para entrar na festa. Se o senhor tinha que estar de sapato. É enorme, enorme. Eu sou autoridade, senhor. Com autoridade. Com autoridade. E índio não pode entrar, não. Senhor, qual é o problema que está acontecendo? Por que eles não podem entrar? O calçado dele não pode entrar, está inadequado. Mas isso é escolha de cada um. O índio não pode deixar de entrar, sendo que tem todas as pessoas iguais. Somos todos iguais. Por que eles não podem? Você está despedido porque você era segurança, o senhor está despedido. Estou despedido? Despedido. Despedido. O senhor está despedido. A senhora também não pode entrar, não. Indiano também não pode entrar, não pode. Só brasileiro. Não, mas nós vamos entrar sim, porque nós somos iguais, somos todos humanos, e o senhor dá licença da minha frente, porque nós vamos entrar. Ó, você vai ser preso. Você vai ser preso. Peraí. Você pode entrar. Você não pode entrar. Você não pode entrar. Costa a bunda no calcanhar. Costa a bunda no calcanhar. Acendida no DJ, logo na vou encostar. Acendida no DJ, Costa a bunda no calcanhar. Costa
Quem é esse cara que hoje vai te envolver? Esse é o Denis DJ, que vai te enlouquecer. Vem, mulher, pode se preparar. O som dos havaianos, se prepare pra encostar. Encosta a bunda no calcanhar. Encosta a bunda no calcanhar. Ao som do Denis DJ, a novinha vai encostar. Ao som do Denis DJ, a novinha vai encostar. Olha só, turma, eu acho que vocês não entenderam o objetivo da atividade. Porque vocês não fizeram aquilo que foi pedido, né? Mas na hora também que eu estava falando, tinha muita gente conversando, né? Eu vi que vocês não conseguiram nem prestar atenção na hora que eu estava falando, né? E como que vocês conseguiriam apresentar alguma coisa que de fato pudesse ser avaliada, né? Eu não entendo, não acredito que a gente possa de alguma forma avaliar o que vocês fizeram aqui agora com ponto extra. Eu realmente não entendi a turma por que vocês não conseguiram fazer uma atividade tão simples como essa. Vocês gostariam de falar alguma coisa, de se explicar? Não é brincadeira, gente, eu não tô brincando. Realmente é uma coisa séria. Eu venho percebendo que nas minhas aulas, vocês vêm brincando muito, vêm conversando muito. E hoje, quando eu propus uma atividade, pensei que vocês dariam conta e vocês apresentam isso, que não foi uma coisa muito bacana. Olha a intenção da gente. Eu dei o meu ponto de partida assim, gente, vamos focar no preconceito. Aqui tem representantes muçulmanos, japoneses, né, tem representante um índio. Assim, então, assim, o foco era o preconceito, aí vou fazer uma festa, porque realmente nas festas a forma de preconceito, daí todo ponto de partida com isso. Então, vamos rolar uma coisa assim que vai ser interativo no ambiente, né? Vai ser aceito. Não tem um preconceito, né? Eu acho que nesse sentido, entender o contexto que a gente precisa passar por causa da Fusaka, entendeu? A festa representa a sociedade. É porque a ideia seria o seguinte, a festa representava a sociedade, né? Tinha aquelas pessoas que interviam a favor dos outros e tal, tinha aquelas que não interviam, que não poderiam entrar, que realmente é o que acontece hoje. Né? Então, assim, aí a gente colocou aquela parte do inicial, do antecedente, né? E depois da intervenção, e depois que eles foram inseridos na sociedade, e a forma que a sociedade aceitava. Talvez a Fusaka não deu pra você sentir a pressão que a gente queria passar, mas a ideia era essa, entendeu? Eu acho que ficou muito bagunçado e muito alto, né? Ficou bagunçado, mas a ideia era... Não deu pra ela ouvir nada do que foi falado. Aí, se eu tava ali do lado da Gisele, aí se realmente não deu pra ver nada, não deu pra ouvir nada. Uma coisa mais comportadinha, mas realmente, assim, com a turma toda, tem uma coisa bagunçada, mas a gente preocupou muito o que era antecedente, o que era paradinha, que só tinha um jeito. Mas a gente fica só... O problema é que o preconceito dá pra gente dançar aqui e não dá pra ela ouvir lá o que está sendo falado. Ou talvez a gente de fato não entendeu o que eu acho. Porque realmente estava muita conversa mesmo na hora que ela estava explicando. Muita gente nem na hora, tanto que teve gente que até assustou na hora que ele saiu. Eu cheguei nem viu, Alguém mais, gente, quer falar? Depois uma interação toda, e a gente não tinha uma ideia de quanto tempo seria, foi uma maior, um trabalho. Inserção. E quanto mais gente colocar ali, mais simples identificar para poder já. Mas de fato, pode ser. A gente não agradou nem assim, dizer. Eu não sei se foi falado, mas eu acho que se nós fizéssemos grupos menores, é difícil a gente conseguir coordenar e o espaço era muito pequeno. Mas aí não quer dizer que eu acho que era dividido em grupo, acho que era melhor. Ela não colocou do jeito que vocês explicaram, se atingiriam, não.
vezes nós conseguimos representar, mas era isso, Ele a gente sabe falar, não, mas a gente sabe que era para fazer, então. Gente, eu havia pedido para vocês montarem uma apresentação, né? Mas considerando aqueles conceitos que a gente trabalhou de análise funcional, né? O antes, o do meio e o depois. Mas era para concluir alguma coisa, né? Vocês não concluíram. E a questão que vocês estão colocando aqui de ter muita gente, né? Isso não é desculpa, porque eu já fiz essa atividade com outras turmas que deu certo. Né? Vocês realmente não conseguiram. E é possível, sim, fazer com muita gente. Né? Acredito que essa não poderia ser uma desculpa, não. A gente não concluiu. Não. Não foi concluído. Acho que um dos problemas também foi a comunicação. Porque, basicamente, uma pessoa teve uma ideia, falou ela, mas não perguntou se outras pessoas também teriam outras ideias para apresentar e tal. Então, foi muito... A ideia foi ótima. Inclusive, eles também queriam convite de vocês. Essa pessoa não gostava, ela Gente, olha só, vamos fazer o seguinte então. Eu vou sair 2 minutinhos, 2 minutos. E aí vocês decidem entre vocês se vocês querem montar uma outra apresentação ou não. Vocês vão decidir se vocês querem. E aí daqui 2 minutinhos eu retorno para vocês me darem a resposta, se vocês querem ou não fazer uma outra apresentação. Mas eu quero que vocês decidam, né, todo mundo junto, coletivo, isso aí. Vocês tiveram uma certa lógica, né? Assim, quando vocês colocaram o início, do meio, mas vocês não concluíram, não tiveram consequências, não deu para perceber o que de fato aconteceu, né? Ficou muito bagunçado, não deu para ouvir inicialmente, eu não consegui ouvir as pessoas que estavam aqui na frente, aí eu perdi um pouco, né, o início aí da discussão de vocês, né? Eu quase que tive que adivinhar muitas coisas, né, que vocês estavam falando. E depois ali atrás estava muito bagunçado também, entendeu? Se for fazer novamente com todo mundo. Bom, eu vou deixar... Pode fazer o segundo ato, a sequência da... Olha, vocês que sabem, vocês vão decidir se vão continuar aquela atividade ou se vão montar uma outra coisa. Tá bom? Mas eu quero que vocês decidam isso juntos. Se vocês vão ou não fazer, aí 2 minutinhos só, tá, gente? Aí o Marcos me chama lá. Eu vou ficar do lado de fora ali, tá bom? Fala no microfone, meu jovem. Eu acho assim, na hora que eu percebi que ela não estava com uma cara boa e que ela não estava escutando nada do que estava sendo falado, eu corri e peguei o microfone. O pessoal que estava dançando, a gente estava dançando sem música. A gente não pode falar com ela que não tinha recurso, né? Tinha que ter um som lá para a gente ficar dançando, fingindo, e outro microfone aqui para ela escutar o que está sendo falado. Ele falou, ela escutou alguma coisa depois que eu peguei o microfone, mas não escutou, por exemplo, a argumentação do Wesley, por exemplo, e depois... Vamos pular essa parte. Só vou cortar, porque a avaliação, né? Vamos avaliar depois. É o seguinte... a gente tem pouco tempo, a sugestão que eu tive assim, foi no segundo ato. Essas pessoas aqui foram coagidas ou discriminadas, excluídas né, concretamente. Eu pensei, como a gente tem pouco tempo, a gente aproveita um segundo ato que a gente já fez. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer essas pessoas que passaram por essa situação, essa é a demanda delas. Elas devem passar por isso todo dia, várias vezes. Então agora elas vão levar essa demanda para uma terapia de grupo, é um grupo pequeno, já facilita as coisas, e aí eles vão passar essa demanda para um psicólogo, ou talvez até leva para um médico, o médico fala assim, não é comigo, eu vou te encaminhar para um psicólogo, e eles vão, aí dentro de um contexto de de terapia, psicoterapia, a gente vai conseguir colocar todos os elementos. Agora, organizar os elementos aí, eu ainda estou pensando aqui, e sugestão, essa é a minha sugestão, tá aberto, tá?
Eu acho que, em sequência do que ele falou, então ficaria bacana que ela, já que diz que todo mundo tem que participar, coloca uma médica, uma psicóloga e os demais vai ficar no grupo, como também foram excluídos de algum lugar, e ali, rapidamente, alguns vão levantar e falar por... Vocês estão avaliando a professora de maneira errada. Isso faz parte do jogo, faz parte do trabalho. Ela não está com raiva, ela não está achando que foi tudo errado. Ela quer saber da nossa conclusão. A decisão agora, nós vamos continuar, nós vamos falar que nós não fizemos nada aqui. Então nós temos que decidir o seguinte, vai ser essa. Ela quer uma decisão. Se a gente vai continuar fazendo ou se não vamos. Espera aí, gente. Calma. Espera aí. Nós vamos falar para ela o seguinte, que esse é o trabalho que nós estamos fazendo. Nós não vamos fazer outro. Nós vamos dar conclusão nele. Aí na hora que ela voltar, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar conclusão do nosso trabalho. Aí vou ver que tempo que ela vai nos dar para concluir ele. Pronto. Gente, sabe qual é a questão? É que a gente não ensaiou. O tempo todo eu tô falando, gente, vamos ensaiar? Não, se o ensaio tivesse sido feito, a gente teria visto que estava dando confusão, entendeu? Sim, eu acho melhor a gente continuar fazendo o que a gente estava fazendo, mas concluindo. Aí a gente diminui o som, diminui a conversa, na questão de entrar aqui, entendeu? E pronto. Faz a conclusão. Mas vamos dar uma passada pra gente ver como que fica, gente. Esperar ela vir falar que a gente vai concluir, depois a gente vai fazer uma passada. Aí a gente fala. Posso falar? Pode. Ô, gente, o seguinte, aqui a gente vai fazer uma apresentação para uma pessoa que vai estar avaliando a gente. Isso vai pra posteridade. Todo mundo aqui é personagem, então tem que se comportar como tal. E assim, se tá dançando, não tá conversando, deixa a cena ocorrer na frente, você é fundo de cena. E se você não tá na cena, fica no canto, bem no canto, pra não aparecer na cena. Deixa o destaque o que tá acontecendo no momento, pra ela conseguir perceber aquela movimentação e não ter outras influências por trás. Isso é muito importante mesmo, assim, pra construir uma cena. E também lembrar que o professor, também lembrar que a professora, gente, tipo assim, ela tá ensinando. E na verdade, não precisa ficar com ódio da professora, porque ela fala que não gosta do ódio. Gente, licença. Só resposta para a professora. A gente vai continuar a apresentação. Ela precisa desta resposta, sim ou não. Então nós vamos concluir. É isso que nós vamos responder para a professora. Ok. Turma, vocês caíram direitinho, né? Vocês caíram direitinho. Ô, gente, ela é uma atriz, tá? Eu sei. Toma. Vamos. Agora você vai dançar. Não acertei. Eu já sabia. Não é que eu conheço.
agora, gente. Ninguém vai dançar funk aqui, não. Sem dançar funk, não. Não, vocês, depois. Agora não. Turma, olha só. Mas vamos ver se a gente consegue fazer uma análise aqui do que aconteceu aqui hoje. Vocês trouxeram as fantasias, fizeram uma apresentação, que por sinal ficou ótima. Adorei, parabéns, adorei, eu me controlei para não rir, porque eu gostei muito, a criatividade de vocês. Você arrasou com esse salto. Esse aqui, ó, o super ego aqui, ó. Enfim, isso aí é o capeta, não? Super ego dele. Enfim, eu achei que vocês foram super criativos. Só que, gente, o objetivo da atividade é a gente avaliar, analisar os efeitos do controle aversivo, os efeitos da punição sobre a gente, né? Esse era o objetivo da atividade. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho de como que vocês sentiram, né? Na hora que eu falei que eu não gostei. Eu não vou falar por mim, não, porque eu estava desconfiado já, porque eu estava olhando, tem uma ruguinha nela assim de riso, sabe? Eu quase vi você rir. É ruga, né? Não, é uma ruguinha de riso. Mas sabe quando a pessoa faz assim? Mas tem gente que queria te bater. Peraí, gente, um de cada vez. Tristeza, decepção, que mais? Alguém aqui ficou com vontade de chorar? Alguém aqui ficou frustração? Peraí, turma, peraí, gente. Alguém aqui ficou com raiva? Ficou? Ficaram com vontade, né? Ficaram com raiva de mim? Não. Magoados. Depois? Não, vocês já ganharam o ponto. Pode falar a verdade, porque o objetivo, gente, é exatamente isso. Analisar os efeitos da punição sobre o organismo da gente, sobre nós. Porque olha só, vocês percebem que vocês vieram todos animados, fantasiados. Teve um trabalho muito grande para vocês se organizarem para isso. E aí quando vocês chegam aqui, né, nada do que vocês fizeram é considerado. Nada, porque praticamente eu não considerei quase nada. Até falei, despistei, porque senão ficar muito na cara, né? Que vocês fizeram alguma coisa mais ou menos dentro do que eu pedi, né? Na primeira cena e na segunda cena. Mas, né, a ideia era a gente analisar e avaliar os efeitos mesmo, né, da punição sobre a gente. E também uma outra questão, que é a gente pensar como que muitas vezes a gente não está preparado para a punição. Né? Embora eu percebi que vocês tiveram um comportamento muito assertivo, no sentido assim, de que tentaram dialogar comigo, tentaram resolver comigo. Eu já vivi situações em que me agrediram verbalmente, assim, me colocaram lá embaixo. E vocês, assim, conseguiram ser assertivos. Por mais que vocês, né, intimamente, né, de forma privada, vocês conseguiram manter o controle, foram assertivos, tentando dialogar e ainda por cima, né, colocaram à disposição de fazer a atividade novamente. É a primeira turma que eu faço essa atividade, que depois quer fazer a atividade pela segunda vez. Porque as outras, eles ficam tão frustrados, mas tão chateados, que falam assim, não quero fazer mais nada também, não. Tipo, enfia o ponto no... Nunca falaram abertamente não, mas queriam. Falaram que queriam ter falado isso pra mim já. Entre tantas outras coisas, né? Mas aí, gente, são essas duas questões. A punição e lidar com a frustração. Que a gente não está preparado muitas vezes. Embora achei que vocês, de forma, né, assim, claro que não individual, mas olhando o coletivo, vocês deram conta. Né? Claro que individualmente eu vi que teve pessoas que se afastaram, teve pessoas que ficaram bem no cantinho delas,
né? Teve pessoas que não quiseram falar nada, tem pessoas que provavelmente ainda estão com raiva de mim, né? Mas isso vai passar, eu tenho certeza, né? Até o fim do semestre a gente recupera aí as energias. Alguém, gente, gostaria de falar, de colocar mais alguma coisa? Eu acho que o que deixou a gente entender mais o que ela falou foi a justificativa enquanto a conversa, porque é uma coisa que acontece muito aqui. Não só na sua aula, era uma coisa até que a gente estava conversando. Não respeitam os professores. É conversa, é muito riso. E eu fico assim, meu Deus, eu acho. E não é só eu que acho, não. Então, quando ela falou da conversa, eu falei, realmente, eu acho que a gente não conseguiu entender. Eu passo isso na minha cabeça. Eu acho que a gente não conseguiu entender porque tinha gente conversando. Muito bem, não? Foi verdade. Qual que é o medo? Algo que encaixou muito bem na sala. Eu não tive nenhum sentimento emocional, nem quando eu cheguei, ela já estava ensinando, então eu peguei de gaiar. Então pra mim qualquer coisa era novo. De gaiar, era tudo. Professor, só fazendo uma análise, que eu estava sentadinho ali também, eu fiquei caladinho também, porque o controle aversivo fez ficar calado, igual bobo. Aí, só fazendo uma análise, eu esqueci o nome dele. Oi? Dilson, você falou que nós somos a primeira turma que faz isso. Aí que nós vemos a questão do reforço positivo. Porque o Dilson teve um momento na fala dele, Dilson. Agora você é Dilson, cara, agora você é Dilson. Ok? Ele teve um momento, um reforço positivo muito interessante, porque a turma toda estava dialogando assim, tinha as respostas emocionais variadas aqui. Aí o Adilson colocou um ponto que eu percebi que estimulou positivamente, reforçou todo mundo que ele falou, gente, tá certo, teve uma zoeira e tal, brincamos aqui, mas será que a gente não fez nada aqui? A gente fez alguma coisa assim, então temos que apresentar. Esse estímulo gerou um comportamento das pessoas de prestar atenção e a consequência de tentar reafirmar a posição. Aí mostra também a importância do reforço positivo para quê? Para a pessoa continuar executando a atividade. Isso foi interessante aqui também, eu consegui observar. Na hora que eu saí, né, assim, pelo que eu tô entendendo aqui, vocês, né... Uma galera que te apoiou, acho que a gente gostar do professor também conta muito. Tipo assim, vocês já gostam de mim, então vocês consideraram mais. Sim. Eu posso bater em vocês, então. Não, mas eu acho mesmo, sério, gente, que quando a gente gosta do professor, quando tem uma coisa assim legal com o professor, você tipo, meio que se coloca no lugar dele. Peraí, será que a gente não entendeu? Será que a gente não fez? Pô, a gente gosta tanto da professora e não conseguiu fazer o que ela pediu e ela chega e falou, nossa, é tão simples. Tipo, a gente tava pensando, se a gente não gostasse dela, acho que aí ajudaria mais do que propaganda. Então, assim, se fosse um professor que vocês não tivessem afinidade, Sim. Talvez vocês nem fariam atividade de novo. Eu acho que essa turma aqui, eu acho que realmente faria. A turma. Sim, faria. Eu vejo essa turma muito unida nesse dia. As três turmas. Mas eu acho que os fatos do professor, se a gente tem uma afinidade com o professor, ajuda pra gente resolver as coisas mais rápido. Entendi. Até questão do diálogo, tentar argumentar. Se fosse outro professor, não teria na hora Quando a senhora deu a ideia, a Sandra meio que deu uma lâmpada na cabeça dela e eu abracei a ideia, né? E aí comecei a falar com uma doida aqui pra todo mundo. O interessante que eu achei é que a gente que tem esse... não tem vergonha e toma como liderança mesmo, às vezes a gente morde no arame mesmo, né? Então, quando a senhora falou, eu falei assim, nossa, todo mundo entendeu errado, porque todo mundo concordou com o que eu tinha proposto. Só que realmente sempre aparecem aquelas pessoas que não participam e vêm para criticar. Eu achei interessante isso ter aparecido na hora. Aí eu até me frustrei, falei, que não creio, eu aqui querendo abraçar todo mundo, fazer todo mundo ficar satisfeito com a ideia, e sempre surge aquela pessoa que tipo, eu não errei, sabe? Então, eu acho que isso é interessante na vida da gente. Pra mim é um reforço que, tipo, me impulsiona mais ainda a mostrar que eu sei e que a gente estava certo. O que ela falou, gente, é a consequência também do controle aversivo, né? Então, quando a gente se sente punido assim, a gente começa a buscar justificativa. E muitas vezes a gente começa a criticar o que o outro fez.
Isso também é uma consequência. Mas isso é uma defesa da gente. Porque é tão difícil a gente, muitas vezes, lidar com a frustração e lidar com algo que a gente não deu conta de fazer, que às vezes a gente começa a jogar a responsabilidade para cima de outras pessoas, né? Gente, eu acho assim, em relação à reação, eu acho que cada um reagiu de acordo com o repertório dele, né? Então, assim, eu vi que teve gente que eu murchei. Eu e a colega, a gente queria chorar de verdade, a gente ficou muito triste. Porque eu, pelo menos, tenho não gosto de ambiente tenso. Eu tô meio assim... Então, assim, quase que eu desenhei uma lágrima aqui de verdade, gente. Eu tô falando sério. Eu não gosto de ambiente tenso. Então, cada um trabalha no seu repertório de sentimento, de comportamento. Então, às vezes a menina, que falou que não concordou, foi uma reação que ela teve de... Tipo assim, né? Aí você reagiu... Não, eu sei, eu tô dizendo assim, que como que nós somos todos diferentes e cada um age de uma forma diferente. Às vezes a pessoa recebe uma punição na vida e consegue se sobressair, tem algum comportamento, e a outra pessoa não consegue lidar com aquilo. Então, como que a gente é diferente? Cada uma, gente, você via na cara, teve gente com raiva, teve gente triste, teve gente que assim, não, vamos fazer, isso aqui. Isso, por quê? Porque conta o repertório da vida da gente, a subjetividade, como a gente foi criado desde criança, isso aparece no nosso comportamento. Então, assim, eu acho que foi bacana. Eu tô chateada. Hashtag chateada, mas foi bom. Ô Gisele, é meu. Eu só queria dizer que eu acho que ideias diversas, né, discussão sobre o assunto é super positivo. Então acho que temos que ter isso mesmo. Acho que a pessoa tem que falar seu ponto de vista, mesmo que aquele não seja um aceito, né? Eu acho que isso faz com que a gente cresça e aprenda. Gente, alguém mais quer falar? Tá, peraí. Então o nosso último colega para falar, para depois a gente... Vocês entenderam por que o lanche tinha que ter o lanche agora? Depois de um momento de estresse. Só para estar acrescentando aqui o que eu falei também. Deixa depois. Gente, só para falar também que naquela situação mesmo também, a gente consegue observar dois conceitos que ela trabalhou também. O controle diferencial também. A gente tinha que, estava uma baderna total, nós tínhamos que executar uma função. Então a gente percebeu que foi reforçado mais as pessoas que estavam tentando resolver e foi tentar extinguir do comportamento de quem estava mais aversivo. Então a gente percebeu que houve essas técnicas de controle diferencial também, associadas também o que é para controle para reforçamento para diferentes fins aqui também. Hoje a gente conseguiu observar essas técnicas da análise funcional aqui também acontecendo. Entendeu? Que é interessante também. Entendeu? Sabe tudo. Gente, vamos organizar uma selfie aqui, né? Palmas pra vocês. Palmas. Pra vocês também, que a apresentação foi show de bola, gente. Foi muito boa mesmo a apresentação. Agora vamos fazer um selfie, né? Antes do lanche.